Bom dia, espero que vocês estejam bem. Nessa primeira aula nós temos aula normal, né? E nas aulas seguintes nós teremos a realização do projeto Feira das Profissões. Então nas aulas seguintes vocês receberão o link do professor lá da aula para poder entrar e ter acesso à vídeo chamada lá com os profissionais para a gente para eles falarem um pouco, darem a contribuição deles para quem sabe ajudar vocês na escolha futura de vocês, né? É um projeto muito interessante, muito bom e acho que vai contribuir bastante com vocês. Então, nessa primeira aula, temos aula normal, então vamos dar continuidade e fechar o nosso estudo da força magnética. A gente começou o estudo da força magnética tratando apenas ela quando age sobre partículas. Eu lançava lá, você lembra lá que eu lançava uma partícula na região de campo, surgiu uma força magnética sobre ela. A gente caracterizou essa força, nós sabemos que a direção é sempre perpendicular, ao mesmo tempo em relação à velocidade e ao campo. Nós vimos como determinar o sentido, regra da mão esquerda, a gente falou bastante, resolveu exercício e tudo mais. Você arma lá a regra da mão esquerda, onde o seu polegar representa a força, o seu dedo indicador o campo e o dedo médio representa a velocidade. Você descobre com essa regra o sentido da força. A gente também falou da intensidade de uma equação QVB seno do ângulo. Quero ver beleza sem teta, né? É um macete para memorizar essa equação, que é a fórmula que a gente utiliza para determinar a intensidade da força magnética. Nós vimos trajetórias possíveis, quando a carga é lançada paralela ou antiparalela, a trajetória é retilínea, ele realiza um movimento retilíneo uniforme. Quando eu lanço a carga perpendicular ao campo, a carga fica girando numa trajetória circular, realizando um movimento circular uniforme. E quando eu lanço com um ângulo diferente aí, de 0, 90 e 180, por exemplo, 60 graus, ele realiza um movimento que a gente chama de helicoidal. É uma espécie de movimento circular e retilíneo simultâneo, tá certo? Então a gente viu muita coisa sobre força magnética. Nessa aula a gente vai fazer uma extensão da força magnética, onde a gente vai trabalhar ela agora quando ela age sobre um fio retilíneo. Vamos lembrar o seguinte: um fio, é claro, percorrido por corrente elétrica. Vamos lembrar o seguinte: corrente elétrica é constituída de carga e movimento. E a gente estudou já a força magnética em cargas em movimento. Então a gente vai fazer uma pequena extensão, uma pequena adaptação para trabalhar com a força magnética que age sobre um fio retilíneo que passa sobre ele uma corrente. Como vocês podem ver na figura aí, tem um fio passando uma corrente aí. Essa corrente ela está saindo do plano, do papel, da tela do seu celular, do seu computador. Tem um campo magnético aí horizontal para a esquerda. Observa que o campo é perpendicular à corrente. Quando tem um fio como esse passando a corrente dentro da região de campo magnético, surge sobre esse fio uma força magnética. A gente vai caracterizar essa força magnética que atua nesse fio. Ela está atuando em cada uma das correntes das cargas que constituem essa corrente, então ela atua de maneira geral sobre o fio. Não vai mudar muita coisa não. A direção dessa força magnética que atua sobre um fio, a direção é sempre perpendicular, assim como a direção que é a força que atua numa carga, sempre perpendicular. Só para lembrar, gente, esse material vocês já tem já, viu? É no mesmo material lá que eu iniciei com cargas, força magnética sobre cargas, tem lá esse material lá, tem essa parte lá no material que eu mandei para vocês. Vocês fiquem à vontade, o vídeo está gravado, mas vocês têm esse material já, fica à vontade aí para fazer destaques, escrever uma coisa ou outra no material de vocês. Então a força magnética é sempre perpendicular ao mesmo tempo à corrente e ao campo magnético. Essa é a direção. O sentido da força magnética que atua sobre um fio, nós vamos determinar da mesma maneira. Regra da mão esquerda. Só tem uma diferençazinha. Lembra lá que eu indicava você escrever
um F no seu polegar, um B no indicador e um V no médio, agora você vai escrever um I. Agora é FBI. FBI, força, campo, corrente. Lá era força, campo, velocidade. Aqui é força, campo, corrente. Vale a observação, mesmo que se você se esquecer, na hora de você tá tratando uma questão lá, é de força de campo magnético, força magnética atua sobre o fio, mas você não lembrou que é FBI e utilizou o FBV, não tem problema, vai dar certo, porque a direção da velocidade é a mesma direção do movimento das cargas, então é a mesma direção e sentido da corrente. Então, se você souber usar a regra da mão esquerda, mesmo para carga, você vai saber utilizar aqui, você não vai errar questões como quando cair regra força magnética sobre o fio. A regra é a mesma. A única diferença é que no lugar do V você vai utilizar um I. Agora, em vez de FBV, é FBI. Um F no polegar, um B no dedo médio, no dedo indicador e um I no dedo médio. Você vai colocar para onde apontar lá no papel o campo e a corrente, você vai dispor os seus dedos indicador e médio. O resultado do sentido do campo, quem vai dizer é para onde o dedão está apontando, onde o polegar apontar é o sentido do campo. Pode ser para cima, no caso como está na imagem aí, pode ser para baixo, pode ser entrando ou saindo do plano. Tá certo? Qualquer dúvida, volta lá nos vídeos. No vídeo que eu mandei da correção da atividade, dá uma estudada a mais sobre a regra da mão direita, porque é a mesma regra, só vai mudar lá a letra que você vai utilizar para representar lá no dedo médio, mas é a mesma coisa. Vamos aqui à intensidade. A direção é a mesma, o sentido só muda lá, em vez do V você vai usar um I, e a intensidade a fórmula, a equação que a gente utiliza para determinar a força magnética sobre um fio também é um pouco diferente. Lembra que lá era QVB seno do ângulo? Aqui é BIL seno do ângulo. B é o campo, I é a corrente elétrica, a gente já sabe, a gente já falou muito sobre corrente. L é o comprimento do fio. E o seno do ângulo, é claro, é o seno do ângulo entre o campo e a corrente. Então aqui ó, é o bio sem teta. Força magnética sobre carga é o quero ver beleza sem teta, QVB seno do ângulo, seno de teta. Força magnética sobre o fio é o bio sem teta, BIL seno do ângulo. Campo vezes corrente vezes o comprimento do fio vezes o seno da corrente vezes o seno do ângulo entre a corrente e o campo magnético. Tá certo? Então, ó, B é o campo, a gente já conhece. B é o campo. I é a corrente. E a corrente elétrica. Lembrar que o campo tem que estar em Tesla, a corrente tem que estar em ampere. Geralmente isso aí vem tudo no padrão. O que não vem, você precisa com maior constância mudar, é fazer conversão, é o comprimento. O comprimento tem que estar em metro, para no final eu ter uma força magnética em Newton, tá certo? O L é o comprimento, tem que estar em metro, não se esqueça disso. Se tiver em qualquer outra unidade de comprimento, converta para metro. Então tá aí, é o bio sem teta, BIL seno de teta. Vamos, o que a gente tem de teoria é isso. Vamos aplicar essa equação. O que a gente viu até então de equação e caracterização da força magnética sobre o fio numa aplicação direta, num exercício aqui, um exercício aqui de um vestibular que eu fiz aqui, que eu selecionei e fiz algumas adaptações. Diz o seguinte: um fio condutor retilíneo tem comprimento L 16 metros, o valor de L está no padrão, aqui já ajuda bastante. Não precisa fazer conversão nenhuma, é só substituir na equação. Transporta uma corrente contínua de 0,5 ampere em um local onde existe um campo magnético perpendicular e uniforme.
cujo módulo B é 0,25 Tesla. Então, é um campo bem pequenininho, conforme indica a figura. O que ele pede? Caracterize. O que seria caracterizar? Vamos determinar a direção, intensidade, sentido e intensidade da força magnética que é exercida pelo campo aí. Ó, observa aí a disposição. Vamos primeiro determinar aqui direção. Direção vai ser perpendicular. Isso aqui não precisa nem pensar muito. Direção é sempre perpendicular. Agora o sentido. Como é que a gente determina o sentido aí? Nós vamos determinar o sentido com a regra da mão esquerda. Observa que eu tenho um campo para a direita, horizontal para a direita, e uma corrente para cima. Com sua mão esquerda lá você vai armar lá o FBI. Você vai colocar o seu dedo indicador apontando para a esquerda. Gira sua mão para que o seu dedo médio aponte para cima. Quando você faz isso, você vai observar que a força magnética ela está entrando no plano do papel. Está entrando. A simbologia é essa. Pela regra da mão direita, da mão esquerda, você observa que a força magnética está entrando no plano. Se você apontar você armar lá a regra, que a gente já falou bastante, os 3 dedos lá da mão esquerda, colocar seu indicador apontando para a direita, girar a sua mão para que seu dedo médio aponte para cima, você observa que o seu dedo aponta para a tela do seu celular, do seu computador. Significa que está entrando no plano. A gente já sabe direção e sentido, vamos determinar a intensidade. Intensidade é o bio sem teta, o BI e L sendo o ângulo. Está aqui os dados, tudo no padrão, comprimento 16, corrente 0,5, B 0,25 e o seno é 190. Disse lá que é perpendicular. Perpendicular significa que o seno é de 90. Substituindo os valores. O campo vale 0,25, a corrente vale 0,5, o comprimento vale 16 e o seno de 90 vale 1. Multiplicação simples. 16 vezes 1, 16. 16 vezes 0,5 multiplicar por 0,5 fica dividido por 2. 16 dividido por 2 dá 8. Se eu multiplicar 8 por 0,25, multiplicar por 0,25 é dividir por 4. 8 dividido por 4 dá 2. Então a força magnética que atua sobre esse fio aí vale 2 newtons. Observe que é uma força bem pequena. Já que eu tenho um campo pequeno, corrente pequena, então tem uma força pequena igual a 2 newtons. Então, ó, temos aqui a caracterização da força magnética que atua sobre esse fio. Direção perpendicular, sentido entrando no plano, intensidade é igual a 2 newtons. Caracterizei o vetor campo, o vetor força magnética que atua aí sobre esse fio. Ok? Vamos estender agora os conceitos de força magnética que atua sobre fios. Agora, força magnética sobre fios paralelos, retilíneos e paralelos. Tem 2 fios agora paralelos, um próximo do outro. A intensidade da força magnética muda um pouco. Não é aquele bio sem teta, não. O B e L sendo de ângulo. Agora, a força magnética que atua sobre 2 fios paralelos é μ0, a constante lá, a permeabilidade magnética do vácuo, dividido por 2π, vezes a corrente do fio 1, vezes a corrente do fio 2, dividido pelo R. Esse R é a distância entre os fios, viu, gente? Esse R é a distância entre os fios, vezes o comprimento desses fios. Nós medimos a força magnética que atua sobre fios paralelos em termos de comprimento. Então a gente vai medir a força magnética em cada metro, por exemplo. A força magnética que atua sobre esses fios em cada centímetro. Tá certo? Vale destacar, quando uma questão pedir a força magnética em cada metro, você substitui o valor de L por 1, por uma unidade de metro. Alguns casos pedem a força magnética por cada centímetro de comprimento.
Então, você vai substituir o valor de L por 0,01 metro. Centímetro é 0,01 metro. Então, você vai fazer essa substituição. Porque a gente está fazendo, como eu falei, nós determinamos a força magnética por cada unidade de comprimento, mas a gente tem que estar sempre trazendo a unidade para o metro, que é para no final eu ter uma força magnética em newtons. Apesar de uma questão, vou até resolver um exemplo aqui futuro, daqui a logo menos. A questão vai pedir a força magnética por cada centímetro. Eu vou transformar esse centímetro em metro, dá 0,01 metro, tá certo? Uma observação, gente. Eu estou medindo a força magnética que atua sobre dois fios paralelos. Quando o sentido das correntes nesses fios é o mesmo, como mostra na figura aqui abaixo, tem umas correntes no mesmo sentido, a força que vai surgir é uma força de atração. Logo, os fios vão se aproximar. Caso contrário, agora quando eu tenho a corrente que passa por esses fios 1 e 2 tem sentidos opostos, a força que vai surgir é de repulsão. Logo, eles vão se afastar. Tá certo? Corrente no mesmo sentido, eles se atraem. Corrente no sentido oposto, eles se repelem. Tá ok? Vamos também aqui resolver um exemplo para colocar isso aí em prática e a gente ver principalmente a questão de como eu vou substituir o valor desse L aqui. Porque a gente mede a força, a intensidade em termos de comprimento. Tem um exemplozinho aqui, ó. É uma questão até que eu elaborei aqui e já usei até um simulado lá numa outra escola que eu trabalho, em Souza. A figura mostra dois fios longos e paralelos separados por uma distância de 10 centímetros. D vale 10 centímetros. Que transportam corrente de intensidade. A corrente do fio 1 é igual ao do fio 2, cada uma delas mede 6 amperes. Em direções opostas. A figura está mostrando aí. Tem uma subindo e outra descendo. Considerando μ0 4π vezes 10 a menos 7 tesla metro por ampere, esse dado é sempre oferecido para vocês, caracterize a força magnética entre os fios por centímetro. Observa aí, ó. Ele vai querer saber qual é a intensidade dessa força e se elas vão se repelir ou se vão se atrair em cada centímetro. Então vamos ter que fazer aqui, vamos agora determinar isso aí. Primeira coisa, essa força que vai surgir é de atração ou repulsão? É uma força de repulsão, né? A gente acabou de ver aqui, ó. Corrente de sentidos opostos, força que age é de repulsão. Então, ó, de cara a gente já sabe que a força aqui, já que sentidos opostos, é de repulsão. Vamos determinar agora quanto vale ela em cada centímetro do comprimento desse fio. Força magnética, μ0 sobre 2π vezes I1 vezes I2 dividido por R vezes L. Vamos substituir os valores. μ0 vale 4π vezes 10 a menos 7, dividido por 2π, né? I1 vale 6, I2 também vale 6, tá aqui. R vale, que é a distância entre eles, 10 centímetros. Se eu dividir 10 por 100, para transformar centímetro em metro dividido por 100, dá 0,1. Então, a distância R vale 0,1 metro. Aqui agora está o que eu falei. Como ele quer por cada centímetro de comprimento, eu vou substituir o valor de L por 0,01. Se a questão pedisse a força por unidade de metro, por cada metro, eu substituiria apenas o L por 1. Seria até mais fácil, né? Multiplicar um número por 1 dá ele mesmo, né? Mas não é o caso aqui. Também não há dificuldade, é um pouco mais difícil, mas também não é nada impossível de vocês fazerem. Substituir o L por 0,01. Novamente, porque ele quer a força em cada centímetro. Eu não sei o tamanho do fio. O que a gente determina é a força em cada unidade de comprimento. Esse fio pode ser, geralmente a gente trabalha teoricamente com fios de comprimento infinito. Então, já que a gente não tem um comprimento total desse fio, nós trabalhamos em cada unidade de comprimento. A cada centímetro desse fio de tamanho infinito tem um valor X lá de força, que a gente vai determinar aqui agora. Então vamos determinar.
Ó, olha como é que eu posso resolver isso aqui, ó. Aqui em cima eu tenho 4π, aqui eu tenho 2π. Se eu dividir 4π por 2π dá 2, né? Eu posso cortar π com π, 4 dividido por 2 dá 2. Então fica 2 vezes 10 a menos 7. Aqui, ó, 3 vezes 6 vezes 6 dá 36, certo? Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Quanto é que dá 0,01 dividido por 0,1? Isso aqui dá 0,1. Se eu dividir 0,01 por 0,1 dá 0,1, tá certo? Aí vai me restar 2 vezes 10 a menos 7 vezes 36 vezes 0,1. 36 vezes 0,1 dá 3,6, tá certo? 36 vezes 0,1, multiplicar por 0,1 é dividir por 10, 36 dividido por 10 dá 3,6. Aí eu tenho 2 vezes 10 a menos 7 vezes 3,6. 3,6 vezes 2 dá 2,7. Então minha resposta final é aqui, ó. A força magnética em cada centímetro é 7,2 vezes 10 a menos 7 newton. Então, ó, a força é de repulsão, já que as correntes têm sentidos opostos, e em cada centímetro dessa força, em cada centímetro do comprimento desse fio, em cada centímetro de comprimento dos condutores, terá a intensidade de 7,2 vezes 10 a menos 7 newton, tá certo? 7,2 vezes 10 a menos 7 newtons. Essa é a força de repulsão que tem em cada centímetro. Tá ok? Então a gente termina aqui com esse vídeo. Não termina não, eu tenho mais um slide aqui. Rapidamente aqui, quem conseguir determinar a força magnética aqui dessa próxima imagem, ganha um 10 sem precisar fazer a prova. Tá aqui, ó, o exercíciozinho aqui para vocês, ó. Calcule a força magnética entre os fios na figura ao lado. Eu quero a resposta em unidades do SI, ou seja, eu quero a resposta em metro, em newton. Se você me dá a resposta disso aqui, você ganha um 10 sem precisar fazer a prova. Pronto. Nessas duas imagens aí, eu quero o valor da força magnética que atua nesses fios aí. Se você me dá a resposta disso aí, eu lhe dou um 10 sem precisar você fazer prova nenhuma. Eu lhe dou um 10 na média. Tá certo? Determina aí e depois me dá a resposta. Com essa brincadeirazinha aqui, gente, é claro que é uma brincadeira, não dá pra gente medir força nenhuma, não dá pra gente fazer cálculo nenhum aí com essas imagens aí. É um famoso ninho de gato, né, como a gente costuma dizer. Então a gente termina aqui todo o conteúdo de força magnética. Nós vimos primeiro sobre cargas, fizemos agora nesse vídeo a extensão para força que atua num fio. Tá, tem um fio percorrido por uma corrente, esse fio está dentro da região de campo magnético, surge uma força sobre ele. A gente já viu como determinar, como caracterizar essa força, e a gente também viu como a gente determina e caracteriza a força quando tem dois fios paralelos entre si, tá ok? Então fica aí o vídeo está gravado, assiste com calma, pausando sempre que você achar necessário, copie o que você achou também interessante aí para destacar no seu material de estudo, e até outro momento, tá ok? Um abraço para vocês. E mais uma vez lembrar que agora nessa segunda aula, a partir da segunda aula nós temos mais conversa com outros profissionais na realização do projeto Feira das Profissões. Um abraço e a gente se vê no futuro.